Olá, leitores, como vai? De volta aqui ao canal Edu, leitor e escritor. Bom estar aqui para falar de livros. E hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que é um dos grandes livros aí voltados para o público teenager, né, e jovem, né, jovem adulto, assim, mais com uma pegada mais leve, dramática, mas assim não é um young adult. Eu creio que não seja um young adult porque é um é uma pegada dramática e não erótica, né? Que é o The Fault in Our The Stars in Our Fault. É o A Culpa é das Estrelas, né? É um livro aí que pega o público teenager, né, adolescente. Um livro muito bom, grande sucesso. Um livro aí que fez muito sucesso aí na década de 10, né, lançado em 2012 pelo escritor norte-americano John Green. E é um dos grandes sucessos do John Green. Na verdade, é o maior sucesso do John Green até hoje, porque é o maior sucesso cinematográfico, é a maior adaptação da obra de John Green, né? Então, dessa maneira, acaba sendo o maior sucesso até hoje, embora tenha outros sucessos aí, né? Como Quem é Você, Alaska, e outros livros, o The Stars in Our Fault, A Culpa é das Estrelas, me parece ser o seu maior sucesso, lançado em 2012 e que ganhou uma adaptação cinematográfica logo a seguir, né? Então o livro aí já conta aí 13 anos mais ou menos de sua publicação. O John Green é um autor que escreve para esse público jovem, que conversa com o jovem, que as, as, entende os questionamentos do adolescente, do jovem, né? E ele é um escritor ali que é originário do estado de Indiana, e a sua formação, ele tem formação em inglês, ele deixou por um tempo o estado de Indiana para estudar no Kenyon College, em Ohio, estudar em ciências, estudos religiosos em inglês. Estudos religiosos, ele não chegou a completar o curso, mas formou-se em inglês e tem essa base de estudos religiosos mesmo sem ter se graduado. Então, com essa formação em inglês e em estudos religiosos, ele tem uma base a qual ele tem uma base muito forte, de maneira que ele pode usar o seu intelecto com essa base aí, né, com esse conhecimento em inglês e esse conhecimento de espírito, de alma em estudos religiosos, ele consegue imprimir aí uma literatura muito poderosa voltada ao público jovem, né? E assim ele o fez em A Culpa é das Estrelas, em 2012. O livro logo ganhou uma adaptação, como eu disse, cinematográfica, com destaque aí para o Hugh Laurie, no papel do escritor Peter Van Houten, holandês. O escritor Peter Van Houten, esse escritor holandês fictício da obra, ele faz parte do arco com o casal da trama, né? O casal desse drama que é A Culpa é das Estrelas, o casal jovem Augustus Warres e Hazel Grace. O livro traz um drama muito singular, aí com toda
a capacidade do John Green de imprimir o ponto de vista dele, a sua imaginação e o seu ponto de vista, o seu olhar para o jovem, em que esse drama nos apresenta aí a Hazel Grace, uma adolescente com um problema de saúde crônico, em que ela é doente, ela sofre de crises pulmonares extremamente agudas, se eu não me engano, de caráter cancerígeno. E esse mal do qual ela padece, ela sabe, ela tem ciência de que pode abreviar a vida dela a qualquer momento. Pode abreviar a vida dela aos 17, talvez aos 18, talvez aos 20, aos 21. Ela não tem muito bem uma certeza, um prognóstico muito certo sobre isso. Mas sabe que a doença é muito avassaladora. E certo dia, ela se depara numa roda de conversa para pessoas com problemas, né, com seus problemas existenciais, se eu não me engano, aí mais atinentes a pessoas com doenças ou problemas físicos, se eu não me engano, é mais atinente a essas pessoas que têm tem problema de saúde. E ela se depara com o Augustus Warres, um jovem, e o problema dele não é uma doença crônica, mas é um problema físico. Ele tem a falta de uma perna que ele perdeu por um câncer. Eu creio que o câncer não ameaça mais a vida dele. Bom, eu li o livro há bastante tempo. Eu nem sei dizer se esse câncer ainda ameaça a vida dele. Mas eu creio que não. Então ele se sente um homem, por assim dizer, entre aspas, incompleto. E a Hazel Grace, por sua vez, é uma mulher, entre aspas, completa, entre aspas, porque padece de uma doença, né? Algo mais interno, mais ali, né? Questão do organismo, mas é muito crônico e ameaça a sua vida. Então nós temos aí a figura da Hazel Grace e Augustus Warres. E eles eles vão se interagindo, se conhecendo, e naquela flor da idade ali surge a paixão, o amor, e eles são defrontados, né, por ter diante dessa paixão as suas limitações. Ela com a ameaça da finitude da sua vida, o Augustus Warres com a sua limitação física, se vendo como um homem completo, e eles no início da vida adulta. E aí o livro é muito bonito, eles começam a trocar idiosincrasias, os gostos pessoais, e o John Green ele imprime essa questão de se maravilhar com a idiosincrasia do outro, né? O John Green ele pega muito nessa questão aí de valorizar os gostos pessoais. Ela tem seus gostos dela, ele tem os gostos dele, e essa troca de impressões, de idiosincrasias, e é muito bonito. E eles começam a imprimir essas questões de gostos, essas questões pessoais, nos seus dilemas existenciais que atravessam a vida deles, né? E aí um começa a atravessar o dilema existencial do outro. E em certo momento, o John Green introduz um elemento que vai dar uma tônica muito forte ao livro, que é a questão tanto de um como do outro, mas principalmente a Hazel Grace, ser
é apaixonada por uma obra de um escritor que é o Peter Van Houten, um escritor holandês, um romancista holandês, e ele escreveu uma obra chamada Uma Aflição Imperial. E essa obra, para Hazel Grace, é uma obra capital, é a obra da vida dela. E o Augustus Warres capta isso. Ela também se maravilha porque ele conhece a obra e ele também gosta da obra. E aí eles começam. E aí isso aí eleva o grau de trocas existenciais, né, entre eles, né, de impressões existenciais, e aproxima mais ainda um do outro, né? Eles se aproximam mais ainda. Então é tudo muito bonito. A relação dos dois é muito bonita. As famílias ficam próximas, né? E ali o casal é muito bonito o que acontece entre eles, essa troca, e eles se questionarem, né? Eles se questionarem sobre essa coisa existencial e finitude, mas por outro lado eles também ficam preocupados se um morrer, o outro ficar sem um ficar sem o outro, né? Essa coisa do jovem, da paixão que é bem latente no jovem adulto, no adolescente, e essa tendência de não assimilar com mais maturidade ou com mais entendimento as brevidades, as finitudes, as questões existenciais, é complicado, né? Você imagina aí a cabeça um do outro, e finalmente eles encontram aquela pessoa a quem eles podem amar, compartilhar seus questionamentos, compartilhar suas impressões existenciais, compartilhar essas questões sobre finitude, o medo da morte, e essa questão do medo da morte, pelo olhar da Hazel Grace, é muito dramático, né? Realmente o John Green, ele pesa a mão aí na questão da Hazel Grace, porque ela padece de uma doença crônica, mas para além de um adulto, o que seria um adulto desenvolvido, ela como jovem adulta adolescente, ela padece do medo dessa finitude. A gente sabe que muitas pessoas mais maduras e de mais idade assimilariam melhor. E aí, claro, o John Green coloca a ótica de um adolescente entrando na idade jovem adulta, né? Que tem pavor da morte, tem pavor de não viver aquilo que ela pode viver. E agora ela pode viver isso ao lado de Augustus Warres. E o Augustus Warres, pelo lado dele, é um rapaz bem-humorado, que sabe tirar sarro do próprio problema físico dele, né? Ele se coloca como um homem incompleto, né? E essa relação, esse relacionamento é muito bonito. E aí a trama é levada a um ponto em que a Hazel Grace, antevendo a possibilidade de chegar um momento em que ela realmente seja surpreendida por uma crise muito grave da sua doença crônica, ela vem a partir. Eles combinam de escrever ali para o Peter Van Houten, né? Peter Van Houten, e é isso que eles fazem. Acontece que essa carta chega ao Peter Van Houten
E um dia, certo dia, a Hazel Grace é surpreendida com a notícia de que o Peter Van Hoyten, né, respondeu. A resposta chega a Hazel Grace, né, sobre a, a, a questão que ela tem com a obra dele. E, e ali o Peter Van Hoyten, na resposta, ele entra ali numa resposta carregada de filosofia, com todo o potencial filosófico dele, todo o potencial intelectual dele, para dar uma resposta ao coração da Hazel Grace, né? E para o leitor, essa parte do livro, todo o livro realmente captura bastante as questões atinentes aos adolescentes, jovens adultos, né? Mas especialmente essa parte da resposta do Peter Van Hoyten a Hazel Grace, o John Green captura com um poder avassalador ali aquilo que uma pessoa, um adolescente, pode sentir em relação a algo que ele admira, que ele valoriza e que atravessa a vida dele, né? E ali, essa obra capital na vida da Hazel Grace, né? A obra da vida da Hazel Grace, que é a obra mais, parece ser a obra mais importante do Peter Van Hoyten, na resposta ali, realmente ela fica impactada, e não só ela, né? O leitor fica igualmente impactado, porque ali o John Green usa todo o seu potencial linguístico, né? E de conhecimento do íntimo do ser humano, e ele usa ali a sua formação, tanto a sua formação em inglês, quanto a sua formação em estudos religiosos e a sua particularidade, a seu intelecto e a sua particularidade, a sua visão em relação ao ser humano, né? E mais a fundo a sua visão do jovem adulto, né? E ali realmente nós temos uma catarse emocional, né? Que é avassaladora, e assim como atinge a Hazel Grace, atinge a boa parte, eu imagino, daqueles que leram a obra, né? E a coisa se desenrola, e um certo dia o Augustus Waters propõe a Hazel Grace algo muito bonito e algo muito marcante para marcar a vida deles, que é conhecer Amsterdã. Ali em Amsterdã eles tanto poderiam ter contato com Peter Van Hoyten, quanto ter contato com a casa que faz a curadoria ali, que é o cenário da vida de Anne Frank, né? Eles aproveitam, eles querem eles querem ter dois momentos. Elevar o momento romântico deles com o aspecto da vida de Anne Frank, visitando o museu ali, que na verdade o museu de Anne Frank, que é o local onde Anne Frank e sua família se refugiaram, se esconderam. E, por outro lado, dar de cara com Peter Van Hoyten. Se eu não me engano, eu li isso há muito tempo e vi o filme faz bastante tempo. Eles têm ali, quando eles se dão de cara com Peter Van Hoyten, eles se decepcionam, porque o Van Hoyten é uma figura muito esquisita. Ele é um cara muito esquisito. Então a recepção do Peter Van Hoyten não é muito bem o que eles queriam. Mas eles aproveitam ali um momento romântico em Amsterdã,
eles aproveitam essa questão bonita, histórica do museu, que é acho que é o Museu ali Anne Frank, né? Que é o local de visitação, o local de refúgio da família do, do senhor Otto, é Otto Frank, né? Se não me engano é Otto Frank, né? É Otto Frank, pai da Anne Frank. E a Anne Frank, sua família, seus amigos, as pessoas que se viram obrigadas e foi necessário que eles ficassem refugiados, escondidos ali. E não dá muito certo, mas eles tiveram um momento deles em Amsterdã. E no final do livro, o que acontece? A coisa se desenrola e, quando eles voltam para os Estados Unidos, a Hazel Grace fica muito doente. A Hazel Grace fica muito doente e ela acaba falecendo. Não tem jeito, ela falece. Mas antes disso ela consegue que o Peter Van Hoyten reveja a posição dele. O Peter Van Hoyten reveja a posição dele e dê um passo e vá aos Estados Unidos. Ele surpreende a Hazel Grace. E aí é um momento muito bonito, né? Saber que aquela admiração, né, realmente foi concretizada, né? Ele se deslocar da Holanda para os Estados Unidos e a coisa acontece. Então o livro é muito bonito, a história é muito bonita, e tudo isso, se a gente pensar bem, foi construído pelo olhar humano de John Green, o seu intelecto, sua capacidade de enxergar o ser humano, a sua afinidade com a figura do adolescente, a sua paixão pela língua inglesa e o seu interesse pela questão religiosa, né? Então, juntando tudo isso aí, nós temos um escritor aí capaz de escrever uma obra dessa, né? Então, o livro é muito bonito, gente. Eu sugiro que vocês leiam, quem não leu ainda possa ler, né? Só para constar, o John Green, ele é de Indianápolis, já viveu em outros estados e se ausentou também para estudar em Ohio, se ausentou ali de Indiana para estudar em Ohio, no Kenyon College, mas vive hoje, acho que ele vive novamente em Indiana hoje. Então o livro e o filme foram ambientados em Indiana, Pittsburgh, Indianápolis, Indiana, Pittsburgh, Ohio e Amsterdã, Holanda. Fica a minha dica aí para vocês lerem este livro e assistirem ao filme. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Valeu, obrigado, até a próxima.